Muito bem, são 4 horas mais 7 minutos. Você está ligado no programa Manancial da Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jacobina. Nós falamos sempre aqui que o programa Manancial da Vida, ele tem como principal marca refletir sobre os mais diversos assuntos passados, assuntos mais recentes que estão sendo noticiados no momento, mas tendo como ponto de partida sempre a Escritura Sagrada. E hoje eu daria continuidade ao nosso estudo sobre o que Deus está fazendo para mudar a realidade das coisas no mundo, né? Era a nossa intenção continuar essa série de estudos que nós estamos aqui já há mais de 2 meses, porque o mundo está como está e o que Deus está fazendo para mudar a realidade das coisas. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto hoje, um assunto diferente. No dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, decidiu proibir a prisão em segunda instância, né? E eu entendi que hoje, no programa Manancial da Vida, nós iremos refletir sobre essa questão à luz da palavra de Deus, né? Essa decisão da Suprema Corte da Justiça do nosso país é uma decisão extremamente séria, grave, e cabe aqui também uma reflexão. Não vou abordar aqui a questão política, né? Não é o propósito do nosso programa de forma nenhuma, mas é refletir sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. Nós temos dito que a Bíblia tem respostas satisfatórias para todos os assuntos que dizem respeito à vida humana. E este é um daqueles que a Bíblia tem respostas também, e eu gostaria de pensar sobre esta questão. O que é que essa decisão significa? Que se alguém cometeu algum delito e foi julgada essa pessoa na primeira instância, foi condenada, essa pessoa recorre para uma segunda instância e ela é condenada novamente, ou seja, a segunda instância da justiça mantém aquela condenação que um primeiro tribunal decretou. Então, até então, a pessoa já podia cumprir a pena, ou seja, ela foi condenada na primeira instância, a segunda instância confirmou a condenação daquela pessoa, então ela já passava a cumprir a pena. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a pessoa não pode ser presa enquanto o processo todo não chegar ao fim. Ou seja, enquanto houver possibilidade de recursos, a pessoa recorrer a outros tribunais, no caso ao Supremo Tribunal Federal, essa pessoa não pode ser presa. Então, a gente sabe que os processos no Supremo Tribunal Federal, eles demoram aí anos, alguns até décadas, e quando o caso vai ser julgado, aquele crime já prescreveu e a pessoa não paga mais a pena pelo erro, pelo delito que cometeu. Isso, do ponto de vista humano, é uma tragédia. Do ponto de vista de uma nação, é terrível. E do ponto de vista de Deus, é uma grande abominação. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, versículos de 1 a 4. Isaías, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei, vós outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrerei para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Uma das responsabilidades dos profetas do Antigo Testamento, e entre eles está Isaías, era denunciar o pecado do povo, denunciar as injustiças, denunciar os pecados morais, os pecados religiosos, denunciar os tribunais
que tomavam decisões tendenciosas, que tendiam a prejudicar aquelas pessoas mais simples, que não tinham recursos para recorrer, não tinham como subornar. Então, os profetas do Antigo Testamento foram chamados, entre outras coisas, para denunciar os pecados sociais também da época. E este capítulo, o capítulo 10 aqui do livro do profeta Isaías, Deus traz aqui uma palavra dura, uma palavra profética por meio do seu servo, contra aqueles que decretavam leis injustas, leis de opressão, leis que traziam um grande prejuízo para as pessoas, como é esta decisão que, ao meu ver, e de muita gente, vai trazer muito prejuízo, essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, entendo que a palavra de Deus dura contra aqueles que decretavam leis injustas na época do profeta Isaías, também servem estas palavras para os nossos dias. A primeira coisa, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui no capítulo 10 de Isaías, é que aqui consta uma ameaça de Deus contra pessoas injustas e opressoras, pessoas que decretam leis injustas. O texto começa dizendo: ai dos que decretam leis injustas. Essa expressão ai, nós encontramos em vários lugares na Bíblia. E normalmente na literatura profética, nos livros proféticos, eram palavras de ameaça de Deus contra o pecado de alguém. Nós observamos nos evangelhos que Jesus, daqui a pouco eu vou mencionar alguns textos, Jesus usa essa expressão que é chamada de expressão idiomática, ou seja, a própria expressão ela já carrega uma série de significados. E, portanto, quando há um pronunciamento de um ai, é uma ameaça. Eu gostaria de ler alguns textos, por exemplo, Abacuque, capítulo 2, versículo 9, nos diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Observe, aparece a expressão ai, é uma palavra de ameaça contra aquelas pessoas que enriquecem de maneira injusta. No livro ainda de Isaías, no capítulo 29, versículo 15, nos diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Um outro texto, agora já no Novo Testamento, Jesus faz uso dessa expressão também para se referir, para se dirigir aos escribas e fariseus, e ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, quando o profeta Isaías diz aqui: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, ele está, na verdade, trazendo uma palavra de ameaça de Deus contra aqueles que decretam leis injustas, contra juízes que tomam decisões injustas, equivocadas, que fazem com que o mal perdure, com que passe aquela sensação de impunidade, de que o mal vale a pena. Então, observe: ai dos que decretam leis injustas. Mudando aqui para o nosso contexto, a gente poderia dizer assim: ai daqueles que tomam decisões nos tribunais, decisões injustas, decisões opressivas, decisões que fazem com que o mal prevaleça, com que a impunidade cresça e aumente entre o povo. Estes que decretam leis de opressão, no contexto aqui do profeta Isaías, eram leis, por exemplo, que tendiam a privilegiar pessoas da alta sociedade, enquanto que os outros, as pessoas mais simples, os mais pobres, sempre levavam desvantagens nos tribunais. Leis injustas, portanto, significa aqui corromper o direito do pobre. Você pode ver aí no verso de número 2, diz assim: essas leis injustas e opressoras eram decretadas para negarem justiça aos pobres. Aí eu pergunto:
A nossa justiça hoje, na nossa justiça, quem é pobre tem direito? Muitas vezes não. Porque essas pessoas não têm condição, nenhum recurso para poder entrar com recursos nos tribunais, pedindo revista de decisões e tudo mais. Então o que acontece? A lei, ela sempre será pesada sobre o pobre. Sempre será opressiva contra ele. Porque ele não tem condição de recorrer aos tribunais superiores. Negar o direito ao pobre significa corromper, negar aquilo que é de direito a ele. Há um texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 14, que diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. Em Deuteronômio capítulo 16, do verso 18 ao 19, diz assim: juízes e oficiais constituirás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não tercerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Olha que coisa. Esse texto parece que foi escrito para descrever a realidade que nós estamos vivendo. Deuteronômio capítulo 16, versos 18 e 19. Eu vou ler novamente o texto. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal ontem não foi um reto juízo. Observe, o texto continua: não torcerás a justiça. É interessante que a gente percebe que juízes que há algum tempo atrás eram a favor da prisão em segunda instância, de repente eles mudam de ideia. A justiça, ela é atribuída de acordo com a cara do réu, de acordo com a condição social dele. O texto diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. O símbolo da justiça é a figura humana com uma venda nos olhos, para dizer o seguinte: a justiça, ela não é dada de acordo com a pessoa, de acordo com a condição social, de acordo com a cor da pele, de acordo com qualquer coisa que seja. A justiça é a justiça. E aí o texto diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Não estou dizendo que o Supremo Tribunal foi subornado, mas quantos tribunais são subornados? E a justiça, na verdade, nunca prevalece. Prevalece quem tem mais recursos. E diz mais: porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Em Isaías capítulo 11, versículo 4, diz assim: julgarás com justiça os pobres e decidirá com equidade, com verdade, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, leis injustas, que diz aqui em Isaías capítulo 10, versículo 1, leis opressoras, significa, em primeiro lugar, negar o direito àquelas pessoas vulneráveis socialmente. O texto fala de pobres. Segundo, retirar à força o defensor do aflito. Olha o que o texto diz no verso 2. Para negarem justiça ao pobre, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo. É a negação do direito de defesa. Ou seja, o aflito, aquele que não tinha muita condição, tinha o seu defensor, o seu direito de defesa retirado. E mais, o texto diz, ainda no verso 2, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Extorquir.
Ou seja, as leis eram adulteradas nos tribunais, elas eram forjadas para prejudicar um em detrimento do outro. Isso era feito de maneira deliberada, intencional. Ou seja, para retirar o direito do aflito e para extorquir, despojar as viúvas. E ainda no verso 2 diz, e roubar o órfão. E roubar o órfão. Eu fico pensando, no nosso caso aqui do Brasil, quantos destes que roubaram o país, que assaltaram os cofres da nossa nação, que embolsaram os recursos públicos, que fizeram obras e desviaram recursos, serão beneficiados com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Lei injusta, lei de opressão, lei que favorece uma classe específica, leis abomináveis diante do Senhor. Mas há uma palavra de ameaça: senhores juízes, senhores magistrados, senhores da lei, senhores legisladores. E quando eu falo aqui do poder legislativo, eu estou me referindo às três instâncias: senhores legisladores dos municípios, vereadores, senhores legisladores do Estado, deputados estaduais, senhores legisladores federais, deputados e senadores. Há uma palavra de ameaça de Deus contra vocês, contra juízes injustos, juízes que tomam decisões parciais para beneficiar a uns em detrimento de outros. Palavra de ameaça de Deus contra vocês. O texto continua. Ainda aqui no verso de número 3, Isaías capítulo 10, versículo 3 nos diz: mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Há aqui uma palavra de ameaça de Deus. A quem vocês vão recorrer no dia do castigo? Castigos são anunciados aqui. E eu tenho orado para que Deus exerça a sua justiça de maneira dura e severa contra estes homens que têm discernimento, que têm o conhecimento, que têm percebe para onde as suas decisões os estão levando e estão levando a nação, e ainda assim persistem em decisões injustas, decisões que contrariam o senso comum. Não é necessário ter conhecimento em direito para saber que muitas dessas decisões, inclusive esta recente do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão equivocada, uma decisão que traz uma lei opressora, uma lei injusta. Há castigos da parte de Deus, senhores juízes, senhores julgadores, senhores legisladores. Há castigos da parte de Deus anunciados contra vocês. E a nossa oração, eu entendo que a nossa oração como igreja é que Deus de fato exerça a sua justiça em nosso país. Existe um Deus que está sentado no seu trono, que governa esse universo, que governa todas as coisas. Um dia ele se levantará por meio de um varão chamado Jesus Cristo, e ele vai julgar a tudo e a todos. Ninguém escapará do tribunal de Deus. Homens podem escapar dos supremos tribunais federais, das grandes cortes, dos juízes terrenos, dos magistrados terrenos, mas os homens jamais escaparão dos olhos daquele que a tudo vê, que a tudo prescruta, que a tudo julga. E um dia todos esses homens, esses juízes, todos nós, haveremos de comparecer diante desse grande tribunal, do Supremo Tribunal, do Supremo Juiz, e haveremos de prestar contas dos nossos atos. Observe que o texto aqui, há duas sentenças, dois castigos anunciados contra estes que decretavam leis injustas. O primeiro era o cativeiro, prisão. Capítulo 4, versículo 4, melhor dizendo. Isaías capítulo 10, versículo 4 nos diz assim: nada vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros
E segundo, cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Olha, a sentença de Deus contra estes juízes, contra estes magistrados, contra esses legisladores, são sentenças graves e sérias. Nós devemos conclamar o povo de Deus a orar pela nossa nação, a orar pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, para que Deus possa frear o mal que está galopante em nossa nação, para que decisões como esta não se tornem uma prática comum nos nossos tribunais, nas nossas câmaras legislativas, pelo Brasil inteiro. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que Deus ouça o clamor desta nação, dos servos dele que aqui estão, e que exerça o Senhor a sua justiça de maneira dura, severa, punitiva contra esses juízes, contra esses legisladores que, como diz aqui Isaías 10:1, decretam leis injustas, leis de opressão, para negarem o direito, a justiça ao pobre, para arrebatarem os direitos do aflito, para despojarem as viúvas, para roubarem os órfãos. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o nosso país. Assaltaram os cofres do nosso país. E agora, juízes proíbem que estes sejam presos depois de um primeiro tribunal condenar, um segundo tribunal, numa segunda instância, confirmar a condenação, estes ainda não poderão pagar as suas penas. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus exerça como juiz verdadeiro, supremo, justo, exerça o seu governo e a sua justiça sobre o nosso Brasil, sobre o nosso povo. Que Deus abençoe a nossa nação. São 4h mais 29. Estamos apresentando o Manancial da Vida.